Hoje, em Lendas da Aviação, vamos conhecer a história dos Thunderbirds. O Thunderbirds é um esquadrão nomeado da USAF e também um dos esquadrões militares mais antigos do mundo. Suas origens datam da organização do 30º Esquadrão Aero, formado em Kelly Field, designados como o Esquadrão Operacional. Porém, a função exclusiva de esquadrão de demonstração só foi oficializada apenas em 25 de maio de 1953. Portanto, depois da criação dos Blue Angels da US Navy e do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça, tornando-se o terceiro esquadrão de demonstração a ser criado no mundo. A Patrouille de France, embora tenha sido criada em 1931, só foi oficializada em 14 de setembro de 1953 pelo Estado-Maior da Força Aérea Francesa, deixando assim de ser oficialmente a primeira esquadrilha militar criada no mundo. Após 6 meses de treinamento em status não oficial, os Thunderbirds foram ativados em 25 de maio de 53 como a equipe de demonstração aérea na base aérea de Luque, a oeste de Phoenix. A equipe havia voado 26 shows até agosto. O primeiro líder da equipe foi o Major Richard Catledge, e o primeiro avião usado pela unidade foi o F-84G Thunderjet, de asa reta. Como o Thunderjet era um caça monoposto, um T-33 Shooting Star de 2 assentos serviu como aeronave do narrador e foi usado como aeronave VIP Brass Ride. O T-33 serviu com os Thunderbirds nas décadas de 50 e 60. No ano seguinte, os Thunderbirds realizaram seus primeiros shows aéreos no exterior, em uma turnê pela América do Sul e Central, e adicionaram uma sequência solo permanente à demonstração. Na primavera de 1955, sob seu segundo comandante líder, Capitão Jack Selbrooton, eles se mudaram para a aeronave F-84F Thunderstruck, de asa enflechada, na qual realizaram 91 shows aéreos e receberam sua primeira aeronave de apoio designada, um C-119 Flying Boxcar.
As aeronaves dos Thunderbirds foram novamente alteradas em junho de 1956 para o F-100C Super Sabre, que deu à equipe capacidade supersônica. Essa mudança foi acompanhada por uma realocação de sua sede para Nevada em 1º de junho, devido à dificuldade de manutenção e logística de basear os F-100 em Luke, com seu primeiro show após a mudança sendo realizado em 23 de junho. Nessa época, se o organizador do show permitisse, os pilotos criariam um estrondo sônico, até que a Administração Federal de Aviação, FAA, proibiu o voo supersônico sobre os Estados Unidos continentais. A mudança para Nellis também resultou na primeira construção de uma sede e hangar para a equipe. Em 1961, a equipe foi obrigada a descontinuar a manobra vertical Bank Maneuver devido a um regulamento da FAA que proibia acrobacias que direcionassem a energia da aeronave em direção à multidão. O ano de 1962 viu a introdução de manobras com 2 aeronaves, e os Thunderbirds fizeram sua primeira demonstração europeia em 1963, um ano após a dissolução dos Sky Blazers, uma equipe acrobática americana sediada na base aérea da USAF na Europa, mais especificamente na Alemanha, porém não oficial, e que se apresentava desde 1949 com os Lockheed F-80B Shooting Star. A equipe mudou a aeronave para o F-105 Thunder Chief para a temporada de 1964, mas foi forçada a se reequipar com os F-100D após apenas 6 shows aéreos, devido a uma falha estrutural catastrófica da aeronave número 2, durante uma manobra de pitch-up que resultou na morte do capitão Jenny Devlin na base aérea de Hamilton em 9 de maio de 64. O F-100D Super Sabre foi mantido até a temporada de 68. Em 1967, os Thunderbirds tinham voado 1000 shows. Em 69, o esquadrão foi reequipado com o F-4E Phantom, que voou até 1973. A única vez em que os Thunderbirds voariam jatos semelhantes aos dos Blue Angels da Marinha, pois era o caça-padrão para ambos os serviços nas décadas de 60 e 70. Em 1973, o Brasil sediou o primeiro Salão Internacional Aeroespacial em São José dos Campos, nas comemorações dos 100 anos do nascimento de Santos Dumont. E os Thunderbirds foram, junto à Esquadrilha da Fumaça, as atrações principais do evento, que também contou com a participação dos lendários pilotos Alberto Bertelli e Bob Hoover. A equipe voou apenas 6 shows aéreos em 73 e ficou parada por algum tempo devido à crise do petróleo. Eles então mudaram para o T-38 Talon, mais econômico, para a temporada de 74, já que 5 T-38 usava a mesma quantidade de combustível que um F-4 Phantom. Na mudança, tiveram que adaptar seu display de demonstração de voo para exibir a manobrabilidade da aeronave em curvas fechadas. Foi em 1982 que um dos maiores desastres de um esquadrão de demonstração aérea militar sofreu ao longo de sua história. Os Thunderbirds sofreram uma perda catastrófica durante o treinamento de pré-temporada em 18 de janeiro. Eles estavam na base aérea de Indian Springs, em Nevada, para uma apresentação na Davis Mountain, no Arizona. O líder, Major Norman Lowry, decolou com a esquadrilha e iniciou a sequência programada de manobras. Eles iriam executar um looping em forma de diamante. No topo do looping, as aeronaves mudariam a formação para a linha de frente. Porém, ao iniciar o mergulho, a aeronave do Major Norman manteve a descida a 45 graus até atingir o solo a mais de 640 km por hora, matando instantaneamente todos os 4 pilotos. A especulação inicial foi que o acidente pode ter sido devido a um erro do piloto, que o líder pode ter avaliado mal sua altitude ou velocidade e os outros 3 pilotos repetiram o erro.
Porém, a causa oficial do acidente após investigação foi determinada pela USAF como resultado de um problema mecânico com o atuador do manche da aeronave número 1. Isso resultou em contrapressão insuficiente pelo líder da formação no manche do T-38 durante a recuperação do looping. Como os alas devem manter os olhos fixos no líder, que é o responsável por gerenciar a altitude e velocidade da manobra, eles desconsideram os instrumentos e referências visuais de solo, deixando isso para o líder e, portanto, não quebraram a formação. Uma teoria do porquê o Major Norman não avisou seus alas de que tinha um problema foi porque provavelmente ele utilizou de toda a força com as duas mãos no manche para vencer o peso do travamento. Por isso, não fez contato via rádio com os demais, uma vez que o botão do rádio ficava na manete de potência. Lembrando que no arredondamento da manobra na última etapa, a mais de 600 km por hora, o impacto aconteceu em uma fração de segundos, após ele perceber que havia um problema grave em sua aeronave. Além do líder Major Norman Lawrie, estavam também no voo o capitão Willie Mays, o capitão Joseph Peterson e o capitão Mark Melancon. Todos morreram instantaneamente com o impacto. Os moradores de Indian Spring descreveram como uma explosão semelhante a uma bomba. Os destroços estavam espalhados por uma área de 1 milha quadrada no deserto, 60 milhas ao norte de Las Vegas. 3 décadas depois desse acidente, um oficial da reserva, que era o chefe de tripulação dos F-4 na época, declarou que o comando da aeronáutica mostrou continuamente o vídeo do acidente aos pilotos de caça, alegando a importância do FOD Maintenance, ferramentas, peças, itens pessoais e demais objetos esquecidos por engano, levantando uma nova luz de que o travamento na aeronave do capitão Neilis teria sido uma vítima desse descuido. O fato de não terem interditado toda a frota de T-38 em operação até uma análise conclusiva reforça essa teoria. Em 23 de janeiro de 1982, o Congresso aprovou a Resolução 248, declarando que o Congresso afirma seu forte apoio à continuação do programa Thunderbirds. No entanto, a temporada de 82 foi cancelada enquanto eles reconstruíam o time. Antigos membros da unidade de demonstração ainda em serviço ativo foram chamados para ajudar a reconstruir o esquadrão. Os Thunderbirds fizeram uma demonstração pública no início de 83, mais de 18 meses após seu último show aéreo público. Em 2 de abril de 84, sob a direção do general Wilbur Crack, comandante-geral do Comando Aéreo Tático da USAF, as 2 cópias autorizadas e únicas conhecidas da fita de vídeo do acidente foram destruídas, com o próprio Crack apagando a parte da fita master, que mostrava o impacto final e a bola de fogo subsequente das 4 aeronaves. Ele afirmou que apagou a fita porque provavelmente seriam usadas para fins de sensacionalismo e ele estava preocupado com a privacidade das famílias das vítimas. As atividades da equipe foram suspensas por 6 meses, aguardando a investigação do acidente e a revisão do programa, sendo então reinstituídas usando o General Dynamics F-16 Fighting Falcon em 1983 e atualizadas para o F-16C, produzidas pela Lockheed Martin em 1992. Em 86, os Thunderbirds fizeram um sobrevoo para a revitalização da Estátua da Liberdade na cidade de Nova York. Eles também realizaram a primeira demonstração militar americana em um país comunista, quando a equipe visitou Pequim, na China, em 1987. Seu show aéreo de número 3000 foi realizado em 1990 e em 1991 a equipe foi ao exterior para realizar shows aéreos na Suíça, Polônia e Hungria. A equipe viajou ao exterior novamente em 96, visitando a Romênia, Bulgária e Eslovênia. Foi também em 96 que a equipe participou da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Atlanta. Em 14 de setembro de 2003, durante um show aéreo na base aérea de Mountain Home, em Idaho,
O capitão Chris Strickland estava pilotando o Thunderbird isolado. Em uma determinada manobra conhecida como Split S, ele a executou a uma altitude mais baixa que o programado e teve que ejetar a poucos metros do chão. No nosso canal, temos um vídeo exclusivo desse incidente. Em junho de 2005, os Thunderbirds selecionaram a Major Nicole Malachowski para a posição número 3, tornando-a a primeira mulher a ocupar uma posição de piloto nos 53 anos de história da equipe. Em 2007, durante a temporada final da Major Malachowski como Thunderbird, a equipe selecionou sua segunda piloto mulher, a capitã Samantha Weeks, que voou na posição solo oposta número 6. No ano de 2013, toda a temporada de voos foi cancelada devido a cortes do orçamento resultantes do abismo fiscal nos Estados Unidos. As apresentações foram retomadas em 2014. No total, 21 pilotos dos Thunderbirds foram mortos na história do time. Apenas 3 acidentes fatais ocorreram durante shows aéreos, 2 deles em jatos. Ao longo dos seus mais de 70 anos, os Thunderbirds vêm encantando o público por onde passam, com uma demonstração de perícia, doutrina, habilidade e força militar. É um excelente veículo de incentivo aos jovens pela carreira das Forças Armadas. A satisfação no olhar de quem os assistem deixa a certeza que a missão vem sendo bem cumprida ao longo dos anos, carimbada pela sua longevidade e sucesso nos lugares por onde se apresentam. Com todas essas qualidades, fazem dos Thunderbirds um dos maiores esquadrões de demonstração aérea militar do mundo.